Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra. Paz e graça a todos que acompanham esta provocação teológica. Hoje, a provocação teológica que eu trago é de fato uma provocação teológica. Bem, diversas vezes em campanha evangelística fui interrogado uma questão que certamente você já terá ouvido e com certeza já intrigou você. Na sua infância espiritual, na sua fase embrionária da fé cristã, terá surgido esta indagação? Certamente, eu creio que sim. Bem, a pergunta é: onde Deus estava antes de criar tudo? Nós temos o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E muitos têm interrogado, questionando a respeito, digamos, de Deus antes de tudo existir. Se Ele criou tudo, se antes de tudo ser criado não havia absolutamente nada, onde Deus estava? E muitos fazem esta pergunta, não é com a ideia de dizer que a Bíblia Sagrada é incoerente, os crentes são incongruentes. Na verdade, não é bem assim. Isso é uma questão filosófica, teológica, que precisamos apurar melhor, precisamos refletir. Venha comigo, reflita comigo. Deus é o Criador dos céus e da terra. E a cosmogonia moderna já difere da teoria anterior. Anteriormente, a Bíblia Sagrada era o único livro, a única biblioteca que afirmava que o mundo foi criado. Todas as outras teorias à volta da cosmogonia diziam de que a matéria era eterna, de que o mundo não foi criado, o universo não foi criado. Mas, recentemente, a partir do século passado, a ciência vem se rendendo à teoria bíblica de que, afinal de contas, o universo teve início. No entanto, a cosmogonia moderna também afirma de que, com a criação da matéria, com a criação do universo, também foi criado o tempo. Vejamos, se a matéria, o espaço, o tempo foi criado por Deus, Deus é o criador de todas essas coisas. Logo, Deus não precisa dessas coisas para Ele ser. Deus não precisa dessas coisas para Ele existir. Até porque aqui o verbo existir não está bem aplicado, mas uso este verbo para poder contextualizar, para poder, digamos, aproximar a mensagem à compreensão de vocês. Porque não é adequado o verbo existir. Porque filosoficamente, teologicamente, seria coerente dizer que Deus não existe. Está correto em dizer que Deus não existe. Por quê? Porque quando dizemos que alguém existe ou algo existe, estamos a dizer que este alguém, esta coisa, existe, veio à existência a partir de alguma coisa. Eu existo. Eu parti de alguém, eu fui criado. Não houve um momento em que eu, houve um momento que eu tinha que existir, porque houve um momento em que eu não existia. Deus fez-me através dos meus pais. Eu vi a partir da reprodução, a partir dos meus pais. A matéria, Deus criou do nada. E Deus nunca tinha sido criado. Por isso, ao invés de dizer Deus existe, nós dizemos Deus é. Porque Ele sempre foi. Ele é o ontem, o hoje e será eternamente. Agora, se Deus nunca houve um momento em que Ele não terá existido, até mesmo antes da criação do tempo, Ele já existia. Logo, Ele não precisa do tempo, Ele não precisa do espaço,
para existir. Antes, pelo contrário, se ele criou o tempo, o espaço e a matéria, logo ele é atemporal, ele não precisa do tempo. Se ele criou o espaço, ele é não espacial. Se ele criou a matéria, logo ele não é material. Ele não é natural. Ele é sobrenatural. Ele transcende todos esses elementos. Antes, pelo contrário, são a matéria, o tempo, o espaço, que precisam de Deus para existir. Não Deus precisando dessas coisas para existir. Sem essas coisas, Deus é e sempre foi. Ele existia na eternidade passada, quando o tempo, o espaço, a matéria não existia. Ele já era. Então, a pergunta, onde ele estava, tenta reduzir Deus a uma matéria, tenta limitar a onipotência do próprio Deus. Deus não precisa do espaço, Deus não precisa da matéria, Deus não precisa, não é, do tempo. Ele transcende todos esses elementos. Logo, onde Deus estava? Ele estava na eternidade passada. Ele não precisa dessas coisas. Sempre foi. E essas coisas precisam, porque foi Ele quem criou, e Ele que criou sustenta todas essas coisas. Deus abençoe a você. Curte essa provocação teológica. Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra.